Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38. Hebreus 10, 38. Aleluias. Está fácil de achar. É entre Gênesis e Apocalipse. É mais perto de Apocalipse do que Gênesis. Aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 38. Aleluia. Deus é bom. Amém, queridos? Amém. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga espera aí, pastor. Às vezes a pessoa não fala, né? Mas nós não temos pressa, querido. A nossa pressa é que Jesus volte, que seja hoje, e encerremos esse culto na eternidade com Ele. Amém? Vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 38. Declara o seguinte. Deixa eu pegar meu assistente aqui, porque meus 15 já foram, como falei. Mas o justo viverá da fé. Diga, viverá da fé. Viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pode se assentar, querido. Aleluia. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Em todas as extensões da sociedade, em todas as ramificações, nós temos passado por dias muito difíceis. A economia está bagunçada, o sistema de saúde está bagunçado, portas ainda estão fechadas, negócios se perderam. Dias difíceis, dias dos quais o texto ele nos desafia. É um desafio viver da fé. E fica uma pergunta para começarmos aqui: viver da fé quando tudo diz que não, como viver? Viver da fé quando a porta está fechada, como viver? Viver da fé quando há uma enfermidade que vem sobre nós e nós estamos lutando contra ela e não estamos achando a cura, como viver diante disso? Nós que cremos no Senhor, nós vivemos da fé. Nós não precisamos ver acontecer. Nós já cremos antes de acontecer. Nós já acreditamos pelos olhos da fé que o Senhor já ordenou a bênção, a promessa, a porta já se abriu, a cura já veio, o agir de Deus já veio. Mas há uma guerra. E essa guerra ela é travada dentro de você e dentro de mim. Porque a fé ela milita contra a sua razão e a minha razão. A fé é um desafio. A mesma fé quando os hebreus estavam diante do mar vermelho e eles olhavam para o mar e conseguiam apenas ver o mar, e olhavam para trás e viam os egípcios que vinham para matá-los, e eles temeram e já tinham vivenciado, experimentado coisas no Egito que Deus operou na vida deles. Então eles conheciam o Deus da fé, eles conheciam o Deus do impossível, mas eles, quando se deparam com aquela adversidade, aquela impossibilidade na vida deles, eles queriam simplesmente voltar atrás e desistir e não caminhar. A palavra diz que Moisés ele clama ao Senhor, mas o Senhor diz assim: por que clamas a mim? Toque nas águas e diga o povo que marche. Então tem momentos na sua vida e na minha vida que nós só teremos que marchar. Mesmo que você olhe em direção ao mar, você vai marchar, porque o que cabe a você e a mim é marchar. O que cabe ao Senhor é abrir o mar. O que cabe a você e a mim é acreditar. O que cabe ao Senhor é operar o impossível na sua vida e na minha vida. Você adentrou aqui nesta noite e veio buscar o Senhor. Você até olhou e viu algumas
as cadeiras vazias, mas fica tranquilo, porque quem te trouxe aqui está aqui com você. Quem te trouxe aqui está aqui nesta noite para operar na sua vida. Quem te trouxe aqui não te trouxe em vão. Ele trouxe para dizer para você: eu estou contigo, eu não me esqueci de você, eu contemplo a tua necessidade, eu sei que você precisa do meu socorro. Então não desista, continue crendo, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida operando. Deus, quem impedirá? O justo viverá da fé. É uma graça de pessoas. Ser justo, como diz a Bíblia, não é ser alguém bonzinho, não é ser alguém que está com as suas contas em dia, não é ser alguém que trata todos com carinho. Não é isso que a Bíblia está dizendo, porque justo na Bíblia são aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. Eu não sou melhor do que vocês, nem vocês são melhores do que eu. Cada um de nós, Deus escolheu, chamou. Deus escolheu você e a mim, como disse a minha esposa, em meio a bilhões de pessoas sobre a face da terra. E Deus te escolheu com um propósito que vai contra o seu propósito às vezes. Um propósito que vai contra os seus sonhos muitas das vezes, mas é um propósito onde está escrito que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando nós entendemos e aceitamos esse propósito de Deus, ainda que nós olhemos e parece que nada está acontecendo, no mundo espiritual está acontecendo. Deus dá ordem a respeito da sua vida e da minha vida. Deus opera. Nós só somos justos porque nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus, que desceu no Calvário em favor da sua vida e da minha vida. Então o Senhor está falando a uma classe de pessoas exclusiva. Ele está falando a você que está aqui nesta noite. Ele está falando a você que mesmo com dificuldades, você escolheu entrar aqui, você escolheu servir o Senhor, você escolheu vir aqui e ouvir a voz de Deus, do que está lá fora ouvindo uma música mundana, do que está numa festa, do que está em outro lugar. Você escolheu estar aqui, e tenha certeza de uma coisa: Ele marcou esse tempo na sua vida nesta noite. O fato de eu estar aqui, você está aqui, já estava marcado pelo Senhor na eternidade. E quando Deus marca na agenda dele, tenha certeza de uma coisa: Ele vem para fazer obra maior do que você possa estar pedindo ou pensando. Às vezes nós estamos clamando por alguma coisa, estamos achando que Deus não está ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo o teu clamor, ainda que de repente não saia palavra alguma dos seus lábios, mas Deus tem colhido as suas lágrimas naquele seu momento de clamor. Quando você entra à porta do seu quarto, quando você está debaixo do chuveiro, quando você está no seu trabalho, naquele seu momento único, Deus está contigo contemplando. Ele está preparando algo poderoso para você, querido, algo muito melhor do que você está ansiando, que você está clamando. O que Ele tem para você é muito maior do que você está pedindo, imaginando ou pensando. Entenda uma coisa: Deus ouviu o seu clamor, Ele vai operar, Ele já deu ordem a respeito. Não desista, continue confiando, continue crendo. Deus está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor fala de um homem chamado Daniel. Aqui tem muitos jovens aqui como Daniel. Pelos olhos da fé eu contemplo isso. Daniel foi um jovem que foi levado cativo. Tiraram ele de Jerusalém, levaram ele cativo para uma outra terra, onde não era a terra dele. Levaram ele para a Babilônia. E a palavra diz que ele era formoso, ele tinha uma aparência, e ele foi separado junto com outros jovens hebreus para ser ensinado nas artes, ciências babilônicas. E a palavra diz que quando ele chega naquele lugar, havia um homem chamado Aspenaz, que era responsável para poder instruir aqueles jovens, para alimentar eles, porque ao cabo de 3 anos eles seriam apresentados diante de Nabucodonosor, o rei, o governador daquela época, o
império, na verdade um imperador. E a palavra diz que quando ele chega na corte babilônica, ele disse assim: Aspenaz, capítulo 1, verso 8, está escrito: e Daniel assentou no teu coração não se contaminar com o manjado do rei, nem com o vinho babilônico. Daniel, queridos irmãos, era um hebreu. Daniel era alguém que conhecia o Deus de Israel. Daniel é igual você que conhece o Senhor dos exércitos. Ele foi levado para a Babilônia, mas quando ele viu que aquilo era consagrado a outros deuses, a ídolos, e aquilo não glorificava o Senhor, a palavra diz que ele assentou no coração dele não se contaminar. A diferença entre o justo e o injusto, entre aqueles que Deus tem um carinho especial e opera rapidamente, está aí, porque Daniel estava definido pelo Senhor. Os outros hebreus que estavam ali, jovens, até concordaram em fazer parte daquele banquete, mas ele disse para Aspenaz: olha, experimenta-nos por 10 dias apenas com legumes e água. E diz a palavra que 10 dias depois eles estavam mais fortes, mais inteligentes, mais corados do que os outros hebreus. Por quê? Porque ele assentou, ele escolheu ser fiel, apesar dele estar na Babilônia. E Babilônia, ela é tipo do mundo sem Deus. Quando nós saímos dessas portas aqui, nós caminhamos pela Babilônia, que é o mundo. Então que o seu coração e o meu coração seja como Daniel, assentado em não se contaminar, querido. Por quê? Porque você é vaso de Deus, você é separado pelo Senhor. Você, jovem, é separado pelo Senhor, para que dentro de você habite algo que não tem no mundo, algo que o mundo não pode te dar, que é o Espírito Santo do Senhor, a graça maravilhosa do Senhor. Isso fez toda a diferença na vida de Daniel. E o Senhor deu graça a Daniel quando ele vai se apresentar diante do rei Nabucodonosor. Ele estava mais sábio, ele estava melhor do que todos os outros. Preste atenção, ele não foi o único hebreu a ser levado cativo para aquele lugar. Outros também foram, mas apenas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque, Abednego, eles escolheram Deus e não escolheram a Babilônia. Daniel estava na Babilônia, mas Babilônia não estava no coração de Daniel. Você caminha pelo mundo, mas o mundo não está no teu coração. Quem se assenta no teu coração é quem te governa, e quem te governa é o Senhor que está aqui nesta noite, que te trouxe aqui para operar na sua vida grandes obras. Justo, viver da fé diante da impossibilidade. A palavra fala de um homem chamado Jairo. A palavra diz que ele era o príncipe da sinagoga, e a palavra príncipe quer dizer, ele era um maioral. Ele tinha uma condição social excelente, ele tinha uma família, ele tinha uma filha única de 12 anos, e ele era um religioso, conhecia o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, responsável pela sinagoga, à frente do trabalho. Mas mesmo ele sendo um homem de poder aquisitivo financeiro excelente, mesmo ele sendo um homem conhecido na cidade dele, mesmo ele sendo um homem dotado da sua capacidade, ele se deparou com uma situação impossível. O texto diz que a filha dele estava enferma, caminhando para a morte. E o texto diz que Jairo ouviu dizer que Jesus estava passando por aquela região. Ele se levanta, ele vai até o encontro do Senhor Jesus. E o texto diz que ele se prostra diante do Senhor. Para um hebreu, um judeu, se prostrar diante de um homem, ele tem que reconhecer que aquele que está diante dele é maior do que ele, é maior do que tudo. Ele adora o Senhor. E ele faz um convite. Ele diz assim: vamos até a minha casa, porque a minha filha está miseravelmente enferma, está morrendo. E a palavra diz que Jesus disse: bora lá, não com esse termo, mas vamos lá. E ele está a caminho da casa dele. Jairo, meus irmãos, ele deixou tudo para trás. Ele deixou a religiosidade dele, ele deixou a posição dele social, ele deixou a confiança dele em outras coisas e foi até o Senhor Jesus, porque ele precisava de um milagre. E Jesus vai com ele.
Nós não vamos ver o Senhor Jesus dizendo assim, não, espera um pouquinho, não. Ele vai com ele. Porque o que o Senhor quer é que o homem convide ele para fazer parte da vida dele. E se nós convidarmos hoje com um coração sincero, diga assim, Senhor, entra na minha casa. Senhor, vamos até o meu lar. Quando eu cheguei aqui, tinha um rapaz que estava cantando essa música, entra na minha casa. E eu fiquei sendo ministrado pelo Espírito Santo. Porque o convite para que o Senhor faça parte da nossa vida, da nossa família, do nosso cotidiano, não é apenas neste culto, mas é todos os dias da nossa vida. Porque quando convidamos o Senhor para entrar, nós estamos dizendo assim, ó, Senhor, faça parte da minha vida. Eu quero ter íntima comunhão contigo. E Jesus foi até a casa de Jairo. E no caminho a palavra diz que vem a mulher do fluxo de sangue. E o Senhor opera o milagre. E Jairo está ali apressado, esperando Jesus para ir até a casa dele, porque ele estava precisando de um milagre, de uma operação, de algo que ele não tinha como realizar. E a palavra diz que quando Jairo está chegando na casa dele, um dos servos de Jairo chega diante de Jairo e diz assim, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Notícia ruim é algo que rapidinho se espalha, não é verdade? Para dar notícia ruim, todo mundo é bom. Mas para dar uma notícia boa, nem todos são. Sua filha morreu. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes o fato de você vir aqui, semelhantemente alguém disse para você, você vai lá, vou. O que você vai fazer na igreja? Eu vou lá adorar o Senhor. Está perdendo o seu tempo. Existem muitas palavras que falaram contra você, tentando impedir você de entrar aqui. Alguns testemunhos já falaram isso aqui hoje. Essa voz que diz, ou tentou falar para você, não incomode mais o mestre, não vai ao culto, não vai lá hoje não. Essa voz não é do Espírito Santo. Porque o Senhor tem algo para operar aqui hoje. O Senhor tem algo reservado aqui para você nesta noite, para a glória do nome dele. E Jesus olhou para Jairo e viu o coração de Jairo padecer naquele momento, naquele minuto, naquele segundo diante daquela palavra. Porque quando você escuta assim, morreu, você pensa, não tem mais jeito, não há mais esperança, não há mais saída. Mas Jesus virou para ele e disse assim, Jairo, não temas, creia somente, porque a menina está viva, não morreu apenas lá. Deixa eu te falar uma coisa. Essa menina pode representar algumas coisas na sua vida, na minha vida. Pode representar o chamado de Deus na sua vida. Pode representar o ministério do Senhor na sua vida. Pode representar aquilo que Deus te chamou para fazer. De repente Deus te chamou para o louvor da casa dele. De repente Deus te chamou para a oração, para a palavra. De repente Deus te chamou para ser alguém que convide as pessoas. De repente Deus te chamou para fazer grandes coisas para Ele. E alguém lançou uma palavra e você parou, você desistiu, você não quer mais continuar, você está desanimado. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso, essa é a noite que o Senhor está dizendo para você, e não temas, creia somente, porque eu vim aqui para restaurar hoje na sua vida. Eu vim aqui para restaurar ministérios. Eu vim aqui para restaurar a unção da sua vida. Eu vim aqui para restaurar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos que está parado. Ei, não morreu. Eu sou Deus que faço nova todas as coisas na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos aqui nesta noite. E Jesus entrou e foi entregue para ele a menina. Jesus chega diante e fala assim. As pessoas riram, começaram a rir. É louco, morreu. Ei, a última palavra vem daquele que te chama. A última palavra vem daquele que tem contemplado, daquele a quem você tem buscado e crido, independente das circunstâncias. Jesus entra e diz assim, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. É noite hoje você se levantar aqui para a glória de Deus.
É noite de você se colocar de pé e marchar em direção àquilo que Deus tem preparado para fazer através da sua vida. Sempre seremos confrontados, sempre estaremos diante de situações de impossibilidades, porque não somos racionais, a razão não impera em nós. Nós acreditamos incondicionalmente, queridos. Nós acreditamos sempre naquilo que o Senhor tem falado conosco, independente das circunstâncias, independente da perda, independente da dor, independente da situação adversa que se instaure na sua vida ou na minha. Ainda assim, continuemos crendo. Havia um homem chamado Jó. Todos aqui já ouviram falar dele. Alguns já conhecem mais um pouco da história dele. Mas resumindo, a palavra diz que Deus falou assim para o diabo: viste meu servo Jó? Temente, reto, íntegro, se desvia do mal. Meus irmãos, presta atenção. Não é homem falando a respeito de Jó, é Deus falando a respeito de Jó. É Deus dando testemunho a respeito da vida de Jó. E para quem? Para aquele que é o adversário. E o adversário, ele vai para tentar fazer a sua obra, que é roubar, matar e destruir. Ele diz assim: mas ele te serve porque você dá bênção para ele. Você abençoa a vida dele. Ele é próspero, ele tem saúde. Tira o que você dá para ele e você vai ver se ele não vai negar você. E Deus aceitou aquele desafio, porque Deus conhecia Jó. Deus te conhece. Deus sabe do seu limite, do meu limite. Nós nunca seremos provados além do nosso limite que podemos suportar. E o Senhor disse assim para Satanás: pode tirar tudo que ele tem, mas na vida dele você não toca, porque ela me pertence. Maior do que os bens que Deus dá ao homem, maior do que a vida próspera que Deus dá ao homem, é a vida que Deus dá ao homem. E Satanás veio, num único dia, perdeu todos os seus bens, e ainda perdeu 10 filhos. Agora você imagina isso, suportar, sepultar 10 filhos, num único dia, além de ter perdas financeiras, econômicas, patrimoniais e outras coisas mais. Não foi fácil para ele. Mas a palavra diz que Jó, quando recebe aquela notícia, ele raspa a sua cabeça, ele rasga o seu manto, ele se prostra no chão, ele adora o Senhor, ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não negou o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão dizendo assim, pregando uma prosperidade, mas evangelho nem sempre vai ser prosperidade, meu querido. Evangelho é aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 6, vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Se Ele alimenta a relva do campo, se Ele alimenta os passarinhos que não plantam, não colhem, quanto mais vocês. Mas uma coisa é necessária: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é um mistério, isso é uma lei espiritual. Você está aqui hoje trabalhando para Deus, você está aqui buscando Deus hoje, e o Senhor está trabalhando por você lá fora, lá na sua causa, lá no seu lar, lá na sua situação. E quando você chegar lá, você vai ver a vitória decretada na sua vida, para a glória de Deus. Porque você fez uma escolha de vir para o reino em primeiro lugar. E como se não bastasse Jó perder filhos, bens, era um justo de Deus. O diabo vai lá com a permissão de Deus e coloca uma enfermidade. Uma enfermidade que a palavra diz que foi da
planta dos pés ao alto da cabeça. E Jó foi afastado do convívio social. Você lê o texto, você vê que ele ficou num buraco, isolado, por causa daquela enfermidade, porque era contagiosa. E tudo que Jó tinha era um caco de telha. E aquele caco de telha, ele coçava as suas feridas. Você sabe por que alguém coça uma ferida? Eu vou te falar por quê. Porque a ferida está ali incomodando e ele coça para trazer um pouco de alívio. Não que vai curar, mas era a única coisa que ele tinha naquele momento, era um caco de telha para trazer alívio. De repente, o que você está vivendo hoje, você só tem um caquinho de telha, o quê? Uma esperança. Você só tem uma centelha de fé no seu coração. Mas não importa, continue coçando as suas feridas com isso, porque isso vai trazer um alívio. E o Deus que cuida de você, Ele vai operar no final da história na sua vida. Nós passamos por um processo muitas das vezes. O Senhor disse para Jeremias: desce a casa do oleiro. Então às vezes nós temos que descer para entender que Deus quer nos levantar para a glória do nome dEle. O texto diz que o vaso estava na mão do oleiro, que é o Senhor. O vaso representa você e eu, e ele estava no centro da vontade do Senhor, e Deus estava fazendo a sua obra, aperfeiçoando. Deus não faz as coisas com pressa, meu querido. Deus tem o tempo dele certo, e no tempo certo Deus te levanta, Deus ordena a bênção, Deus opera. As pessoas vão olhar, vão dizer: mas poxa, ele estava caído, destruído, abatido, derrotado, mas olha lá. E eles vão dizer assim: mas como é que é isso? Você vai dizer para ele, como Jó declarou: é o meu Redentor que vivo, é o meu Redentor que vive. Ele se levantou em favor da minha vida. Por quê? Porque eu não neguei o Senhor no meio da adversidade, e muitos na atualidade têm negado. Basta uma lutinha e preferem ir. Falou-se aqui hoje de Eliseu, aquela jovem. Ele passou, alguém viu que ele era homem de Deus, deram lugar para ele, comida. Cuidado, porque Deus cuida dos seus. Deus cuida de você. O justo viverá da fé. O que você vai fazer quando a adversidade vir? Vai embora? Vai desistir de Deus? O que Ele já fez até o dia de hoje por você e por mim? Primeira coisa que Ele fez na sua vida e na minha, independente de qualquer situação, Ele nos tirou lá da mão de Satanás, do império das trevas, e nos trouxe para a presença dEle, nos lavou no sangue dEle, perdoou os nossos pecados, e tem ainda nos colocado na presença dEle, porque nós erramos. Todo dia Ele nos perdoa. Todo dia nós sabemos que erramos. E não tem essa. Mas nós não somos pecadores que temos prazer na prática do pecado. Não, nós nos arrependemos e confessamos e clamamos o sangue, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa foi a primeira coisa que Ele fez. A segunda, Ele colocou em você o Espírito Santo dEle, para te guiar, te conduzir ao caminho que vai te levar à eternidade com Ele. A luta vem, mas a luta, a dor, não é maior do que aquilo que o Senhor tem para você e para mim. A dificuldade, a necessidade dessa vida não é maior do que aquilo que Deus tem para você. 1 Coríntios capítulo 1, verso 29 declara o seguinte: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, nesse momento Deus está preparando algo muito tremendo, poderoso para você e para mim. Ainda que de repente você está clamando por uma cura, por uma porta que se abre, a cura não venha, a porta não se abre, tenha certeza
certeza de uma coisa: há uma porta no céu aberta para você e para mim, e nós vamos adentrar essa porta, as mansões celestiais. Lá não haverá dor, lamento, choro, pranto, mas lá haverá somente gozo, alegria e paz no Senhor eternamente, querido. O Senhor tem uma vida eterna para você, e isso Ele deu lá no Calvário, entregando o Filho dele por você e por mim. Vamos desistir? Vamos parar? Ele não é o Deus do impossível? Sabe qual a diferença entre um e outro, um serve o outro? Eu vou dizer: experiência. O que é experiência, pastor? Experiência é aquilo que você tem servido a Deus, orado, falado com Ele, e Ele tem agido na sua vida, você tem visto Ele agir, então você tem experiência com Deus. Então o Deus que você serve não é um Deus morto ou pregado no madeiro ou sepultado, não, é um Deus vivo, tremendo e poderoso. Isso é experiência. E se você tem experiência, Ele já operou na sua vida, Ele não encerrou a operação dele. Deus não é Deus de apenas uma bênção para a vida do homem, não. Deus é Deus de multiforme graça. As bênçãos do Senhor são incomparáveis para você e para mim, queridos irmãos. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A sua fé tem sido provada, a minha também. Todo dia eu vivo um milagre. Não tem sido fácil. Tem dias que eu vou na madrugada para orar, não sai palavra nenhuma, só choro. Mas eu me levanto e ando. Eu não fico prostrado. Eu continuo vendo o milagre. Eu vou em direção ao alvo. Eu caminho. Paulo declara: quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das que estão para trás de mim, e eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquece. Passado, Deus já jogou no mar do esquecimento. O Senhor já fez nova todas as coisas na sua vida, e Ele ainda tem algo muito maior para fazer na sua vida, algo muito tremendo. O que precisamos é crer mais, acreditar mais incondicionalmente, mesmo que a sua fé seja provada. Você crê que Deus é um Deus de promessa? Sim ou não? Você crê que Deus cumpre as suas promessas? Sim ou não? Ele prometeu para Abraão: sai da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, que eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Eu vou abençoar você, vou multiplicar sua descendência sobre a face da terra. Todas as famílias serão abençoadas em você. E Ele já disse mais: os que te abençoar, eu vou abençoar, mas os que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar eles. Mas qual era a condição para que a promessa se cumprisse? Ele tinha que sair. Ele tinha que deixar aquele lugar. Ele tinha que sair daquela situação, daquela cidade, do meio da parentela, da família onde ele vivia. Porque naquele ambiente, certamente, ele iria ser levado à incredulidade. Ei, nós temos que abandonar coisas que querem nos levar para longe de Deus e permitir coisas que nos levem para mais perto de Deus. Se isso tiver que fazer ruptura com amigos, com outros, que se faça, porque é melhor ser fiel ao Senhor do que ser fiel a outra coisa dos céus. Eu citei Daniel. A fidelidade dele naquele ponto fez com que o Senhor honrasse ele em Babilônia, fez com que o Senhor colocasse ele como governador de muitos, fez com que ele fosse um homem de visão, de palavra, e era um homem de oração.
3 vezes ao dia. Ele se colocava diante do Senhor. E o Senhor deu livramento a ele em todas as instâncias. Deus honrou ele na corte de Nabucodonosor. Deus honrou ele na corte do Dario, o persa. Deus honrou ele na corte de Ciro, o Medo. 3 governantes mundiais. E Daniel estava lá. E Deus era com Daniel. Fidelidade. Abraão saiu. A mulher era estéril. A fé é provada. E a palavra diz que Abraão foi justificado, meus irmãos, não é pelo sangue, porque ainda não tinha o sangue. Abraão não foi justificado nem por um sacrifício que ele fez, não. Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu no Senhor. Nasceu Isaac. Glória, a bênção dele, não é verdade? Quando a bênção vem, a gente faz festa, né? Faz churrasco. Hoje em dia está difícil para o preço da carne, mas a gente dá um jeitinho. Dá um jeitinho assim mesmo, né? Faz festa. E Abraão viveu naquela festa. Glória a Deus. A minha esposa não podia, Deus abriu a madre. Aleluia, glória a Deus. O menino cresceu. Aí numa madrugada Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, pega teu filho, teu único filho a quem tu amas, e oferece ele em holocausto na terra de Moriá, aonde eu vou te mostrar. E Abraão se levantou e caminhou 3 dias. Ele não murmurou, ele não reclamou daquela adversidade que estava na vida dele. Ele creu. Ele chega ao pé do monte e ele fala para os servos dele, ele diz assim: fiquem aqui, porque eu e o menino nós vamos subir para adorar e nós vamos descer, nós vamos voltar. E o texto diz, não é mistério não, só bocejo. E o texto diz o seguinte, meus irmãos, que ele sobe, ele prepara o altar, ele coloca a lenha, ele acende um fogo, tinha que fazer fogo, ele pega o Isaac, que Deus pediu para ele, coloca em cima do altar, e ele pega um cutelo para imolar, matar, para depois queimar. Ele foi provado até o último instante. Quando ele levanta o cutelo sobre a todo os céus, disse: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porquanto agora eu sei que você teme a Deus e você me ama. Mas Abraão declarou algo antes, ele diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Querido, na adversidade, na necessidade, diga: Deus vai prover, Deus já está provendo, eu já estou vendo a provisão de Deus, eu já estou vendo a graça de Deus, eu já estou vendo o agir de Deus. Ei, é pela fé que você vive, você não vive do racional, querido. Ainda que seja o último minuto do instante da sua fé, os céus vão se abrir sobre a sua cabeça, os céus vão se abrir sobre a sua vida. Deus vai bradar sobre ti e Deus vai glorificar o nome dele na sua vida, querido. Mas o justo viverá da fé. Eu vou concluir. O Senhor pega um homem chamado Ezequiel, um profeta. Pega Ezequiel e leva ele ao vale de ossos secos. Você não vai ver no texto de Ezequiel indo ao vale de ossos secos. Você vai ver Deus levando ele àquele lugar. Porque é assim. Nem sempre nós estaremos em algum lugar que nós queremos estar, mas foi Deus que nos levou àquele lugar com um propósito. De repente, lá no seu trabalho, os seus amigos, família, Deus te levou. E você está olhando e está vendo que só tem ossos secos. E Deus está te fazendo caminhar em meio àquilo. Olhando, observando. Na razão nós vamos dizer, olhando assim, não tem mais jeito, já foi, não tem mais conserto.
Depois que Deus deu uma volta com ele naquilo, Deus faz uma pergunta para ele. E a mesma pergunta que Deus faz para você e para mim aqui nessa noite. O Senhor perguntou para ele assim: poderão viver esses ossos? Parece uma pergunta louca, não é verdade? Só o osso, não tem pele, não tem carne, não tem nada. É o fim. Mas Deus perguntou para ele: poderão viver esses ossos? E ele disse assim: tu sabes, Senhor Jeová. Porque na ótica do profeta não há como. Mas quando o profeta enxerga com a ótica de Deus, tem como. A partir de hoje, levanta a tua mão direita assim e fecha teus olhos. A partir de hoje, o Senhor está te dando uma visão espiritual. Você vai olhar para a impossibilidade e você vai ver o agir de Deus pela fé que Deus está renovando no teu coração nesta noite. A partir de hoje, você pode caminhar pela adversidade em meio ao vale de ossos secos, mas aquele que te chamou, ele deu uma ordem para você: profetiza. Profetiza a vida, profetiza a restauração, profetiza a porta aberta, profetiza a cura, porque na medida de que você profetizar, ele vai honrar o nome dele, ele vai glorificar o nome dele. Na medida em que você profetizar, o nome do Senhor será glorificado na operação dele, na sua vida. Recebe! Você e eu vivemos da fé, porque se nós recuarmos, Deus não tem prazer em nós. Simples assim. Se coloque de pé. Volte, Senhor Jesus.